Então, estamos de volta. E eu pensei que hoje eu posso falar algo sobre a diferença entre a espiritualidade e o fanatismo. Tá? Posso? Isso é legal no Brasil, né? Então, a primeira distinção que eu quero fazer é que o fanatismo não é assim propriedade de um grupo ou outro grupo. O fanatismo é um tipo de psicologia que pode dominar qualquer grupo humano. Não importa que seja religioso, político, social, cultural, econômico, é um tipo de psicologia. Assim como, por exemplo, podemos observar que tem certos problemas psicológicos, como, por exemplo, narcisismo ou fobias, assim, de vários tipos digamos, de paura, de medo irracional. Ou de... bom, tem livros enormes, né? Catálogos de problemas psiquiátricos e psicológicos. E observamos que esses problemas ocorrem em toda parte do mundo, em todo o país, não importa a raça, etnia, não importa geografia, nem importa, digamos, o status econômico, social, são problemas em qualquer população humana. Se você, por exemplo, se você tem uma população suficiente para representar tendências humanas, uma coisa de estadística, então você vai encontrar certas porcentagens de pessoas com certas manias, fobias, tendências, por exemplo, a violência e coisas assim. Então, por isso, o fanatismo, primeiro eu vou definir o fanatismo, e por isso Deus criou dicionários. Então, um fanático, porque o fanatismo é a qualidade de ser fanático. Então, segundo este dicionário típico em inglês que eu vou traduzir, um fanático é uma pessoa cheia de, digamos, zeal. Em português, isso seria... quero dar uma tradução bem precisa. Zeal em inglês seria... zelo. Assim, zelo, um tipo de entusiasmo, digamos, um pouco fora de controle. Então, uma pessoa cheia desse zelo, desse entusiasmo excessivo, mas essa definição não é muito boa. Eu vou procurar outra, porque o dicionário que vem com os computers Apple geralmente é bem medíocre. Então, vou ver dicionários superiores. Aqui, deixa eu ver. Uma pessoa com entusiasmo extremo e não crítico. Quer dizer, então eu acho que eu vou ter que definir. Eu vou ter que ser um dicionário ambulante aqui. O fanatismo é basicamente um estado no qual ou a convicção, digamos, a convicção de uma pessoa vai além, más allá em espanhol, vai além da evidência. Que, por exemplo, uma pessoa diz que, não, eu sei que ele cometeu esse crime. A evidência não mostra. Mas aí você entra digamos, na área de, em português seria
do vigilante, como se diz em português? Do vigilante, assim, da pessoa que não importa a lei, não importa que falte evidência, nós sabemos que essa pessoa cometeu esse crime, então vamos matá-la, essa pessoa. Aí você tem um grupo de pessoas violentas, raivosas, que não querem saber da lei e procedem. Então, isso é um exemplo do fanatismo. Mas, basicamente, no fanatismo, a pessoa perde a capacidade, primeiro, de raciocinar, de dar provas racionais ou evidência, ou de raciocinar, perde até a vontade de ser racional. E não se preocupa com evidência, porque ele ou ela sabe. E também tem outra característica do fanatismo. No fanatismo, o fanatismo tem a tendência de dividir a humanidade em forma radical. Que tem os bons e os maus. Os dignos e os indignos, os inúteis. E assim, o fanático não se identifica com a humanidade, não se identifica com pessoas que discordam dele. Agora, o problema é que, vamos dizer, por exemplo, você tem uma certa posição política, ou uma teoria econômica, você tem uma religião, você é muito convencido dentro de algum sistema religioso. E, obviamente, tem diferenças, as pessoas são diferentes, têm diferentes pontos de vista, têm diferentes religiões, convicções sobre assuntos políticos, assuntos legais. Porém, tem um background, tem uma realidade que além das diferenças de costumes, de raça, de religião, de mil coisas, apesar das diferenças, todos nós somos almas. Todos nós somos igualmente filhos de Deus. Assim como dentro de uma família, uma pessoa civilizada, uma pessoa que não é maluca. Agora mesmo eu tive que falar com uma devota boa, que tem um irmão materialista que é violento e ameaça ela. Então, ela está tomando medidas legais, mas assim, tem pessoas que mesmo dentro de uma família perdem a capacidade de ver a união, a unidade de todos os membros da família. E uma vez que Krishna, Deus, é o pai de todo mundo é família, todo mundo é parente, não existe uma alma no universo que não seja parente nosso. E por isso, quando uma pessoa divide o mundo na sua mente em forma radical, a palavra radical, a raiz da palavra significa da raiz. Como, por exemplo, em latim, radice, então a palavra radical significa uma coisa de raiz. Então, um religioso fanático acredita por loucura, se posso ser franco, por loucura, que todo mundo que não crê como ele ou ela crê, que até Deus mesmo rejeita. Pior que rejeitar. Porque você pode rejeitar uma pessoa sem torturá-la. Torturar é muitas vezes pior que a morte. E torturar eternamente é talvez a maldade, uma maldade infinita. Uma maldade infinita seria torturar para sempre. E imagine torturar seu próprio filho para sempre. Então, essa teologia, assim chamada teologia de pintar Deus, ou de caracterizar Deus como uma pessoa, a pessoa mais diabólica da história do mundo. Em si,
uma maldade. Quer dizer, acusar Deus de maldade em si é uma maldade. Então, e mesmo, por exemplo, agora, isso não é um problema de cristãos, ou judeus, ou de Hare Krishnas, ou budistas, ou muçulmanos. É um problema humano, um tipo de psicologia. Então, por exemplo, tem pessoas que se chamam devotos de Krishna e que fazem tudo o que seja humanamente possível para se separar de pessoas que não pertencem à nossa igrejinha. Por exemplo, eles acham que temos que ser completamente, radicalmente diferentes, com roupa, com comida, com tudo, e que qualquer coisa que os não devotos fazem, temos que fazer o contrário, e eles se sentem ameaçados pela ideia de que todos somos uma família. E não importa que uma pessoa pertença ou não pertença à nossa coisinha, a cosa nostra. Não importa que pertença ou que não pertença, mas é uma alma. Por exemplo, se tem um irmão ou irmã que está doente, e talvez, por exemplo, até delirando, eu não sinto, é ainda meu irmão ou minha irmã, essa conexão íntima, que alguém é irmão ou irmã de você, não enfraquece, não fica mais fraco o relacionamento, porque o irmão ou irmã está doente. Talvez está doente de cabeça. Ou talvez está com febre, está delirando, falando coisas, como, por exemplo, falando coisas malucas, como, por exemplo, pode comer alho. Uma piada, Hare Krishna. Uma piada. Se você não entende a piada, pode perguntar ao Hare Krishna mais próximo a você. Então, Hare Krishna. Então, oi, gente. Só tem gente boa lá, né? Então, o fato de que todos somos uma família, é um fato eterno. O fato de alguém hoje não concordar, não pertencer a coisa nossa, isso é passageiro, isso é simplesmente uma circunstância passageira, que estamos no mundo material, temos corpos materiais, estamos condicionados fisicamente, psicologicamente, temos uma visão, digamos, imperfeita da realidade. Então, inevitavelmente, discordamos alguma coisa. Mas o fato de toda alma, primeiro o fato de todo mundo ser uma alma, e o fato de toda alma pertencer à única família do universo, que é a família de Deus, esse fato eterno é muito mais importante. Por isso, uma alma espiritualmente avançada não pode ser fanática, porque uma alma realmente espiritualizada está vendo a união, está vendo que todos somos almas. E talvez agora você não entende o que estou falando, eu estou convencido que o que estou falando é verdade e você não aceita, tudo bem, outro dia, tenha um bom dia hoje. E não é muita coisa, porque as almas tomam seu tempo. Quem sabe, por exemplo, agora que somos os eleitos, né? Que agora... Então, agora estamos assim, caímos bem fundo na seita perigosa, né, Hare Krishna? Mas quem sabe, se você pertence a uma organização religiosa, você tem que brincar muito. Então, quem sabe por quantas vidas a gente acreditava outra coisa ou não acredita. Então, não importa. Temos que ser pacientes, boa vontade, alegres. E assim, com esse espírito, a gente tenta passar esse conhecimento para todo mundo. Então, como eu disse, eu quero repetir que
O fanatismo não é propriedade de um grupo ou outro, é uma característica de toda sociedade e comunidade humana. E se estudarmos as estatísticas, até podemos, eu acho que é possível cientificamente identificar a porcentagem típica de fanáticos em qualquer grupo humano. Se você tem um número suficiente para realmente representar as tendências humanas. Porque, obviamente, se você tem 3 pessoas, é bem possível que não tenha nenhum fanático ou que todos os 3 sejam fanáticos. Então, assim como em qualquer investigação científica, você tem que ter um número suficiente para que as estatísticas se manifestem. Então, no movimento Hare Krishna, tem grandes acharyas, grandes assim, mestres espirituais, como, por exemplo, o Bhaktivinoda Thakur, uma personagem fascinante que nasceu nos anos 1830, por aí, e eu acho que viveu quase toda a sua vida no século XIX. Pessoa bem erudita, ele escrevia poesia. Vocês sabem que poesia, boa poesia, todo mundo escreve poesia ruim, né? Uma característica universal da humanidade é escrever poesia ruim. Mas escrever poesia realmente boa é outra coisa. Então, ele escrevia poesia boa, de qualidade, em 3 línguas, que era sua língua nativa, bengali, também sânscrito, também inglês. E ele realmente é o pioneiro do movimento Hare Krishna moderno, porque é interessante, se você estuda a história da Índia sob o poder britânico, é interessante porque não era só simplesmente como se diz, não conflito, mas um choque entre, digamos, uma cultura ocidental, e naquela época cristã, mas também entre uma cultura, digamos, hindu, mas talvez igualmente interessante era um choque entre a modernidade, o modernismo. E digo modernismo porque a diferença é que modernidade é simplesmente que você tem uma vida moderna. Mas a palavra modernismo, como todo ismo, indica realmente uma ideologia que afirma que a vida moderna é superior à vida pré-moderna. E que a vida pré-moderna, vamos dizer, pré-industrial, pré-racional, no sentido, digamos, da revolução científica ocidental e todas essas coisas. Então, realmente, era um conflito, um debate entre o modernismo e o tradicionalismo, não somente entre a modernidade e a tradição, mas 2 ismos, 2 grupos que afirmavam, que pregavam, que insistiam que sua forma de vida era mais objetiva, mais benéfica, mais justa, mais moral, por vários motivos. Então foi um debate muito interessante. E na Inglaterra, no século XVIII, XIX, tinha um termo, que talvez tinha em Portugal, não sei, mas para indicar pessoas educadas, pessoas assim, dignas realmente de respeito, que não eram pessoas ignorantes, sujas. Então, falavam da boa sociedade, good society em inglês. Então, boa sociedade eram pessoas, damas e cavalheiros, e não pessoas ignorantes e tudo isso. Assim, estou falando do ponto de vista de Inglaterra. Então, esse termo boa sociedade foi traduzido para bengali, porque Bengal, Calcutá, era a capital do Império Britânico em Ásia, não só Índia. E os bengalis têm uma característica, tem várias características, mas uma positiva é que é um dos povos, porque a Índia, você tem que entender que a Índia não é um país, agora é um país, é um estado político, mas
mas isso é uma coisa muito moderna. Por milhares de anos, a Índia era como pensar, por exemplo, a Europa, que tem França, Alemanha, Espanha, Portugal, Itália e Europa Oriental. Índia era assim. Cada estado na Índia moderna tem não só sua própria língua, mas seu próprio alfabeto e cultura. Então, bom, então Bengal, entre os países da Índia, digamos, era um lugar bastante intelectualizado naquela época. Então, e também os britânicos só transferiram seu capital a Delhi mais tarde. Então, em Bengal, em Calcutá, e onde Prabhupada nasceu, e onde Bhaktivinoda Thakur morava, nessa região, Gauradesh, em Bengal é chamado Gauradesh, por isso são chamados Gaudiya Vaishnavas, porque é oriundo dessa região. Então, Bhaktivinoda Thakur pertencia completamente a um grupo que em bengali se chamava Bhadralok, que é uma tradução direta de boa sociedade. Bhadralok. E esse grupo eram bengalis, muitos eram jovens, intelectuais, quase todos tinham educação ocidental, tinham estudado. Alguns, por exemplo, tinham até estudado em faculdades europeias, até Oxford, lugares assim, e bem intelectualizados. E alguns rejeitaram essa educação e esse ponto de vista, e outros aceitaram e até promulgavam. Então, eram, para mim, se você estuda a história intelectual do mundo, eu acho esse período super fascinante, porque tinha debates de alto nível sobre a cultura védica, a cultura moderna, ocidental, cristianismo, o hinduísmo, os Vedas, a Bíblia. E o que era interessante é que os que argumentavam, quase todos eram, vamos dizer, a maioria piedosos, não eram ateístas, porque a ciência não era ateísta naquela. Esse é outro tópico, como a ciência, por 90% da história da ciência ocidental, os grandes cientistas eram religiosos. Mas isso é outro tópico. Mas, inclusive, só um ponto. A ideia ocidental de que é possível estudar o universo cientificamente, quer dizer que podemos identificar leis previsíveis e regulares no universo, e por isso é possível ter tal coisa como biologia. Porque geologia, porque tantas ologias? Porque logia veio do grego logos, que significa uma descrição racional. Então, foi exatamente essa crença de que o mundo foi criado por um ser racional. E por isso podemos descobrir no universo leis regulares, que, por exemplo, a ciência moderna tem a premissa que podemos estudar o que eles chamam hoje de exoplanetas, quer dizer, planetas fora do nosso sistema solar, que aparentemente têm a capacidade de sustentar vida inteligente, ou vida, simplesmente vida, exoplanetas. Então, essa premissa de que as mesmas leis materiais que operam aqui, a velocidade da luz, digamos, a interação de elementos químicos, que as mesmas leis físicas e químicas que governam a manifestação de vida neste mundo, essas mesmas leis operam em outros planetas, em outros setores da galáxia ou do universo. Então, essa premissa de que o universo é regular, lógico, governado por leis, isso vem da religião. E isso veio da ideia de que
existe um Deus racional. É uma ideia que era super popular na Europa 2000 anos atrás. Não é uma coisa nova. 2000 anos atrás. E isso era a filosofia de logos. Só mais um detalhe e vou encerrar, mas é por isso que um dos, não dos primeiros seguidores de Jesus, mas uma pessoa que vivia talvez duas gerações depois de Jesus e escreveu um livro popular sobre Jesus. E esse livro, e ele começou seu livro e ele queria, como às vezes falamos, pregar para as pessoas inteligentes, né? Porque o movimento era um pouco plagado, como se diz, por assim, tinha muitos membros não educados. Isso era um problema. Então eles queriam atrair as pessoas mais inteligentes para seu movimento. Então, por isso, para apelar, para atrair a pagãos assim inteligentes, ele começou seu livro dizendo que no começo sobre logos, porque existia a ideia de que o logos, o raciocínio divino, existe na mente de Deus. E por isso Deus é um ser racional, de raciocínio infinito. E por isso, porque o Criador é racional, a criação também é racional, governada por leis. E por isso nós temos dentro da nossa consciência o logos divino, o raciocínio divino que partiu da mente de Deus e entrou na criação, que somos nós. E por isso nós podemos aproveitar o raciocínio em nossa consciência e descobrir esse mesmo logos na criação, na natureza. E isso foi o começo da ideia que é possível estudar a natureza logicamente. Inclusive, a palavra lógica vem de logos. Então, esse senhor que escreveu um livro sobre Jesus, era inteligente, mas um pouco fanático, e queria atrair as pessoas inteligentes, mostrando que nós temos essa mesma filosofia de logos em nosso grupinho, assim, seguidores de Jesus. Então, ele começou seu livro dizendo que no começo houve o logos. Eu estou falando de um livro que é o Evangelho de João. E eu acho que em português, como diz, a verba, como diz no começo, como diz em português, a verba. Mas a palavra grega é logos. No começo era o verbo. Hã? No começo era o verbo. É, o verbo. Não o substantivo, o verbo. Então, obviamente, Jesus em Israel não pregava filosofia pagã, ele não pregava filosofia dos estoicos, essa filosofia de logos, mas esse autor, e não existe nenhuma evidência que seu nome era João, mas a pessoa que escreveu esse livro trouxe esse conceito para atrair as pessoas, assim, os português seria os pagãos. Mas por isso, então, mas existe uma linha direta, histórica, que você pode traçar, que a ideia de que o universo obedece leis racionais e é possível descobri-las, essa ideia que o alicerce da ciência veio da religião. Religiosos pagãos e depois cristãos, intelectuais. Mas, então, como, por exemplo, Copérnico, como se diz em português? Copérnico? Copérnico sabe que ele que descobriu que o sistema solar é heliocêntrico, que o Sol está no centro do sistema solar, e porque todo mundo achava que não, que Deus criou Adão e Eva assim na Terra, por isso a Terra deve ser o centro do universo. Então, por que ele jogou no Sol assim? Porque ele apostou no Sol.
Porque ele estava inspirado pela espiritualidade de Platão, um filósofo pagão, que sempre comparava, como também a nossa literatura, comparava Deus ao sol, fonte de luz, fonte de poder e luz em todo o sistema, acho, da história, as tradições de sabedoria em toda parte do mundo. O sol é uma metáfora para conhecimento, luz e conhecimento. Então, inspirado por Platão, ele apostou no sol. E também porque os cristãos intelectuais tinham tomado, prestado assim de Platão, um pagão, essa ideia. E Copérnico tinha outro motivo. Ele queria desenvolver uma astrologia mais precisa. Mas é interessante que o motivo e a igreja, foi a igreja que pediu a Copérnico que estudasse se o sistema solar é heliocêntrico ou geocêntrico. E por que a igreja pediu isso? Porque a igreja reparava de que eles já não tinham a capacidade de identificar qual é o dia santo. Porque se você vai celebrar, por exemplo, Natal, ou Páscoas, ou vai celebrar o dia de tal santo, ou tal santa, você tem que verificar o dia certo. Tem que acertar no dia, senão você está celebrando num dia errado. Mas existe uma coisa astronômica que foi descoberta depois, que se chama precessão. Isso significa que os corpos celestiais que estão girando no céu noturno, o que se chama também o zodíaco. Então, as constelações estão girando no céu, no céu também no dia, mas à noite dá para ver. Então, as pessoas calculavam, que tinha astrônomos que calculavam os dias santos. Mas precessão significa que, aparentemente, o zodíaco está girando em forma regular, mas cada tantos anos perde um dia, um minuto, uma hora, um dia. Então, os cálculos que a igreja usava no tempo de Copérnico eram cálculos feitos mais ou menos 1.500 anos atrás. Então, já não acertavam. Então, perguntaram ao Copérnico, por favor, você pode dar uma ajuda aí? Jeitinho brasileiro, né? Pode dar uma ajuda para poder acertar nos dias santos. Então, ele, inspirado por Platão, filósofo pagão, uma ideia religiosa de pagão, descobriu que o sistema solar é um sistema solar. E tem 1000 exemplos assim. Podemos falar de Einstein, podemos falar de Newton, inspirados por ideias metafísicas, mas então no século XIX, o debate entre cristãos, entre agnósticos, entre hindus, era bem mais interessante porque não eram idiotas. E entendiam que existe uma realidade metafísica no universo, porque é óbvio. Esse é outro discurso, mas... Então, bom, eu vou voltar ao meu ponto original, o fanatismo. Porque agora o que podemos ver, porque você sabe o efeito do pêndulo. Então, se você estuda a história intelectual de Ocidente, você pode ver super claramente, impossível não ver isso, que um fanatismo, que era um fanatismo religioso, foi substituído por um fanatismo ateísta. E que o materialismo, que é uma filosofia metafísica, o materialismo ateísta, que não é ciência. A ideia de que o materialismo é ciência é absurdo, filosoficamente. Mas eles, como se diz, é como contrabanda filosófica. Eles contrabandearam o materialismo como se fosse ciência. Só para dar um exemplo.
se estudamos o que, sem dúvida, uma coisa que fascina todos vocês, que são ossos antigos, né? Eu sei que vocês... Ups, é uma piada. Oh, 1 second. I'm in the middle of a class. Oh, yeah, I'll call you back. Ok. Amigo meu, era mais fácil só dizer, não deixar o telefone gritar. Então, se você estuda, por exemplo, o The Fossil Record, como diz em português? O registro fóssil. Se você estuda o registro fóssil, basicamente o que você sabe é que tem muitos fósseis aí, e que alguns são mais antigos que outros. E que se você organiza os fósseis, tem uma tendência geral, não sempre, tem muitas exceções, mas tem uma tendência que os fósseis mais antigos parece que pertenciam a animais mais simples. E tem fósseis mais recentes, mais modernos, que parece que pertenciam a animais mais desenvolvidos, como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Uma piada. Ele seria um fóssil, digamos, do tipo de cérebro muito pequeno. Então, agora, isso é ciência. O registro fóssil é ciência. Dicionário absurdo. Como você chama? Como quando você tem um fóssil e você averigua a data. Quão antigo é a data? Dating. O teste do carbono para todo? Sim. Carbono? Mas em geral, de averiguar a data, como se diz em português? Arqueologia? Não, mas o processo de averiguar a data. Não tem uma arqueóloga. Não, tem... É engraçado porque to date, em inglês, se diz to date, you date a fossil. Mas date também significa namorar. Então, eu busquei dicionário, diz que namorar os fósseis. A data do fóssil. É, averiguar a data. É. Então, mas por que este fóssil é mais antigo que outro? Dizer que as criaturas, digamos que são fisiologicamente ou neurologicamente mais sofisticadas, que isso aconteceu naturalmente só pelas forças naturais, como o vento, atividade sísmica. Isso não é ciência. Isso é completamente uma especulação absurda. Você não estava presente, você não viu, você não sabe por quê, você não sabe como. Então, assim, misturar materialismo fanático com ciência é simplesmente contrabando intelectual. E agora, o mundo inteiro, e no mundo intelectual, existe cada vez mais revolta, revolução contra esse processo de enganação. Mas é por isso que a ciência ateísta é simplesmente um efeito de pêndulo, uma reação igualmente fanática como a terceira lei de Newton, que cada ação produz uma reação igual e oposta. Então, o fanatismo religioso criou uma reação igual e oposta de ateísmo fanático e irracional. Então, por isso eu estou falando que no século XIX o debate era interessante, precisamente porque as pessoas não eram ignorantes, tinham um equilíbrio intelectual entre a física e a metafísica. Então, na Consciência Krishna com Krishna West, nosso projeto, isso é o sinal para vocês. Então, com o nosso projeto Krishna West, estamos querendo estabelecer na ISKCON uma abordagem completamente razoável, racional, não fanática e inteligente
E, por exemplo, dizer que não, se você quer que Deus te ame, ou se você quer amar Deus, você tem que usar roupa indiana. Eu acho que isso não é muito racional. Isso não é racional. Então, coisas assim, estão tentando apresentar uma ciência espiritual. Pessoalmente, eu entrei no movimento Hare Krishna não porque a comida era gratuita, mas isso não foi o primeiro motivo. Mas porque eu realmente procurava uma ciência de Deus. Eu não queria só fé, todo mundo tem esta fé, outra fé. Não queria simplesmente uma doutrina. Eu não estava no mercado querendo comprar uma doutrina. Eu queria uma ciência. E ciência significa, você faz tal coisa, você tem um certo resultado que você pode prever, você pode medir, e você pode, como se diz, assim, você pode coordenar atividades, resultados, você pode medir. Uma ciência espiritual. Isso que eu queria. Então, eu não tinha não tinha a menor intenção de adotar outra religião, de me tornar hindu. Eu não tinha a menor intenção. Eu queria conhecimento. Queria uma ciência espiritual que me levava a um estado elevado de consciência. Não queria simplesmente decorar uma doutrina. Ou insistir que todo mundo que não seja como eu é perdido. Essas coisas fanáticas. Meus pais não eram fanáticos. Eu cresci num bairro que quase não tinha fanáticos. Então, para mim, o fanatismo não fazia parte da minha vida. Até que eu fui para a faculdade. Então, é isso mesmo. Então, eu vou encerrar aqui. Já falei muito, assim mas eu vou manter o mesmo preço. Não sei se vocês ficavam nervosos que eu falava tanto que teriam que pagar mais, mas não, eu vou manter o mesmo preço. Então, agora, se vocês têm qualquer pergunta, eu vou também dar uma olhada, se tem alguma pergunta no Facebook. Se você... Sim, sim. Gisele. Eu tenho uma pergunta. Sim, por favor. Eu quero que o senhor me oriente o que a gente pode dizer para uma pessoa que está totalmente fanática no momento, por outra religião. Eu não sei se ouvi bem. Pode repetir um pouco mais devagar? Porque a qualidade do som é um pouco carente. Eu conheço uma pessoa que no momento está totalmente fanática por uma outra religião, que deixa todo mundo muito fanático, né? E essa pessoa está muito assim, muito fechada, está muito fanática, está muito cega, entendeu? Então, assim, eu queria que o senhor me orientasse alguma coisa que a gente pode falar, uma sementinha que a gente pode plantar para ela, nesse sentido, dentro do fanatismo. Ok, obviamente, sim, obviamente essa pessoa, não importa que seja cristão, Hare Krishna, não importa qual grupo, essa pessoa tem problemas psiquiátricos, eu diria. Então, é um problema do sistema neurológico. E por isso, eu acho que a bala de prata, se que vai resolver o problema com essa pessoa, eu acho que temos que escolher bem nossa associação, com quem, né? Com quem vamos andar. Pergunta? Sim, por favor. Eu tenho uma pergunta, Tia Lima. Sim, claro. Então, o senhor mencionou que na época de Bhaktivinoda Thakura o pessoal discordava, mas eram cavalheiros, discutiam, né? Mas hoje em dia parece que a Kali Yuga avançou mais, né? Bastante. Então, dentro
dentro da nossa religião tem devotos, fanáticos, né? E atrapalham a nossa abordagem. Aqui é um grupo novo, né? Todo mundo aqui é novinho, entendeu? Então plantinha. E pode chegar um fanático aqui, Hare Krishna fanático. Bem suscetível. Então, os novinhos aqui. O conselho? Então, Chaitanya, para aqueles que não estão presentes lá, em outros lugares, Chaitanya Gosai disse que tem um grupo, parece gente muito boa lá, em Búzios. É boa karma, né, de morar em Búzios, ou perto a Búzios. Então, que um grupo novo, então, que conselho eu dou? Eu acho que o que já falei, de ser sincero, de ser razoável, de proceder passo por passo, de entender muito bem. Se você não entende algo, tem que perguntar, você tem que receber uma resposta satisfatória. E de se aproximar ao processo como uma ciência, de desenvolver consciência pura, superior, através de um processo que está funcionando já por milhares de anos, com muitos milhões de pessoas. E, inclusive, essa cultura que criou todo o sistema de yoga. É isso? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook. Muita gente boa, né? Aqui uma pergunta. Em espanhol, vocês entendem espanhol, né? Lá? Brasileiros geralmente entendem espanhol. Se vocês não entendem, eu vou ler espanhol. Se vocês não entendem, posso falar português. Acharya Dev, además de hoy ser día auspicioso, de mis cumpleaños, es el Día Internacional de Veganismo. Aprovecho a preguntarle, muchos devotos somos veganos hoy día. Mas Srila Prabhupada mencionó mucho lo de consumir leche para comprensión espiritual, cómo equilibramos eso. Boa pergunta. Aí outra pergunta. Govardhan Lila. Eu vou responder depois isso. Tem uma cultura antiga, de milhares de anos, na Índia. Uma cultura que ainda existe. De dar uma certa atenção especial à vaca. Porque geralmente sabemos que outros animais mamíferos produzem leite, como cabra ou búfalo na Índia, mas que geralmente as pessoas tomavam leite da vaca. Então, houve uma certa conexão conceitual de que a vaca era como a mãe, porque a mãe nos alimenta com o seu leite. E, além disso, a vaca era, e não só a vaca, mas, por exemplo, o touro, o boi, era a base da economia para arar e para produzir alimentos no mundo pré-industrial. Então, vocês têm que entender, vocês têm que tentar se colocar dentro de um mundo pré-industrial. E tudo era bem diferente. E por isso a vaca, e mesmo Krishna, 5.000 anos atrás, quando Krishna estava aqui na Terra e nasceu numa família, numa aldeia de pessoas que cuidavam de vacas e obviamente não as matavam. Então tem toda essa cultura de Krishna mesmo, cuidar de vacas e brincar nos campos, nos pastos com seus amigos. E tem toda essa cultura. Então, como sabemos, existe um movimento forte hoje em dia de veganismo, com, eu diria, um alicerce bem lógico, bem admirável, de não participar numa indústria realmente demoníaca. Uma indústria que faz o mal
terrível no mundo. E, obviamente, tem muitas indústrias que fazem muito mal. E muitas criaturas sofrem, seres humanos e outros seres. Então, existe um certo conflito no mundo entre vegetariano e vegano. E mesmo dentro do movimento Hare Krishna, existe essa tensão, digamos, não é, digamos, uma guerra quente, nem uma guerra fria, mas existe um debate, vamos dizer. Vamos dizer que existe um debate. Você queria falar uma coisa? Não? Tem que ligar. Oi, tudo bem? Oi. Sim. Como vai? Queria te perguntar se realmente a alimentação tem uma abertura de consciência. Por exemplo, os veganos deveriam ser mais elevado sua consciência, sua abertura de consciência, ou você acha que não tem nada a ver? Ela foi ao ponto, né? Boa pergunta. Você realmente tocou no ponto-chave lá. Que porque como alguém perguntou se a leite realmente é necessário para desenvolver consciência espiritual. Sabemos que uma criança, geralmente um bebê, precisa de leite, de preferência o leite da mãe. E que agora parece é difícil citar a ciência porque eles sempre mudam. Por exemplo, eles falavam por décadas que o problema para não ficar gordo, o problema era de se você come gordura, você fica gordo. Mas agora descobriram que, não é exatamente assim, que os carboidratos, outras coisas, e realmente você precisa de certa gordura para não ficar gordo. Então, eles estão mudando toda hora. E se é o caso, ou se fosse o caso, ou se resulta ser o caso, vamos explorar a gramática portuguesa, mas se resulta ser o caso, que o ser humano, mesmo adulto, precisa de certos produtos de leite para a sua saúde, isso seria um fator, eu diria, importante. Eu acho que existe um tipo de direito à saúde. E, então, agora, hesito em pronunciar sobre isso porque eu não sou cientista e eu acho que é uma coisa que ainda está sendo estudada. Eu acho que podemos dizer, o que eu posso dizer com experiência prática, e que tem algumas pessoas que mantêm uma boa saúde sem leite, produtos de leite. E tem outras pessoas que sem produtos de leite têm problemas de saúde. Então, o que eu suspeito, assim, não sendo um cientista, eu acho que não tem hoje em dia um cientista que saiba perfeitamente, mas minha experiência prática na vida me indica, a este ponto, que os corpos são diferentes e que parece que tem corpos que ficam, a palavra, anêmico. Tem corpos que ficam anêmicos sem produtos de leite. E sim, e se posso ser brutalmente honesto, eu acho que sou um deles. Porque muitas vezes tentei seriamente ser vegano, porque eu achava excelente ser vegano, e eu ficava anêmico e fui a um muito bom médico na área de Los Angeles, tem um médico muito bom, e que falou para mim que seu corpo, o tipo de corpo que você tem, você vai ter sempre problemas. Então, eu quase me matava com proteína vegetal. Eu acho que comia metade da proteína vegetal na cidade de Los Angeles. E eu ficava anêmico.
E outras pessoas, não, ficam muito fortes, estão muito bem. Por exemplo, tem um esporte um pouco violento nos Estados Unidos que se chama aqui futebol americano. E talvez o atleta, o jogador mais famoso de Tom Brady, que é o quarterback, que é o super estrela, super hiper estrela, que é vegano. Ele é vegano. Então, por isso geralmente eu resisto a essa tendência de condenar as pessoas. Condenar as pessoas se elas acham que para a sua saúde precisam de certo produto de leite, ou tem devotos, posso dizer, que condenam o veganismo, não, que Krishna cuidava das vacas e não sei o quê, que para mim também é um pouco folclórico isso. Então, por isso eu mais ou menos caí fora desse debate. E eu acho que cada pessoa tem que decidir por ela mesma. Minhas reverências. Seria o motivo de tomar o leite, a vaquinha, ela vive ao modo da bondade, então a bondade é muito mais perto da espiritualidade, então seria o motivo de tomar o leite e ganhar essa proporção de bondade da vaquinha? Será que ele sim, a pergunta eu vou repetir para os facebookeiros, que se você disse que a vaca está na bondade? Não tenho dúvida sobre isso. As vacas que eu vi são meio animais. Claro que vacas são boas, as vacas são boas, geralmente um animal tranquilo, alguns são não tranquilos. Mas eu acho que o que eu digo às pessoas é que primeiro que ele tem que manter boa saúde e ele tem direito a manter a sua saúde e ainda mais manter a saúde dos seus filhos. Ou, assim, pessoas queridas. Então, se é possível manter boa saúde mesmo sem participar numa indústria demoníaca, eu acho excelente isso. Eu admiro pessoas que fazem isso, mas acho que é uma escolha pessoal nesse sentido. Tudo certo. Então, tem mais uma pergunta no Facebook. Por que não se adora? Vocês entenderam a pergunta em espanhol, né? Os que falam espanhol são muito amigos, vocês sabem. Então, por que não se adora Arjuna, amigo de Krishna, nossa cadena discipular? Cadena discipular significa que o mestre fala a verdade da consciência de Krishna, seu aluno, seu estudante ouve, e esse aluno se torna o próximo mestre. No caso de Arjuna, amigo de Krishna, ele não se tornou mestre. Ele era um guerreiro, um príncipe. Então, por exemplo, em qualquer universidade do mundo, no Brasil, qualquer lugar, tem professores catedráticos e uma certa porcentagem de alunos se tornam professores. Eles querem permanecer nesse ambiente acadêmico e a maioria saem e fazem outra profissão. Então, Arjuna não se tornou professor, ele ficou com o príncipe. Então, se não tem outra pergunta, quero agradecer a todos vocês que são novinhos aí. Quero agradecer a sua presença. Agradecemos sinceramente e esperamos que voltem. E que... A Narayana que está coordenando aqui. Narayana é a nossa heroína. Bacharya Deva, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje, fazendo essa videoconferência aqui.
E o pessoal aqui em Búzios realmente é muito animado, é muito receptivo, em consciência de Krishna, né? E muito favorável em cantar o Maha Mantra e saber mais sobre a filosofia. Então, nós vamos fazer um trabalho assim. Muito obrigado. Posso dizer que Narayana Patni sempre era uma devota excelente, inteligente, sempre assim, gente boa, outra coisa, né? Gente fina, outra coisa. Então, agradeço a Narayana Patni. Além de tudo, agradeço a Narayana Patni por ser tão forte e tão devotada e perder o marido assim excelente, não assim, mesmo recentemente, ela reagiu com força espiritual, com sabedoria, com bondade, com compaixão para todos. E por isso estou muito agradecido e foi um prazer. O Brasil tem muita gente boa no Brasil. E estou muito feliz que posso participar com vocês e tudo de bom para todo mundo. Hare Krishna. Até logo, pessoal. Hare Krishna. Oh, and Facebook. Obrigado, graças a todo mundo e hasta luego. Até logo. Hare Krishna.